Fala galera, tudo bem com você? Shalom a todos. Espero te encontrar bem espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Seu amigo Jos Yosef, e sobre o assunto de hoje, nós falaremos sobre quando Jesus aplica no versículo de Mateus sobre o rico, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você que não ainda é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal, ative todos os sininhos, curta os nossos vídeos, porque você curtindo os nossos vídeos, você manda um recado para o YouTube que esse vídeo não é ofensivo, não ataca ninguém, e assim o YouTube ele indicará os nossos vídeos para outras pessoas. Comente aí os nossos vídeos, você que tem uma dúvida que você queira que seja esclarecida dentro da palavra, deixa aí o seu comentário e debaixo da graça de Cristo nós estaremos estudando e lhe trazendo uma melhor resposta. Compartilhe os nossos vídeos na sua rede social, mande para os seus amigos e vamos juntos propagando o Evangelho de Cristo. Nesse vídeo nós temos aqui uma novidade, um microfone que um dos nossos patrocinadores nos abençoaram. Você que deseja apoiar este canal, deixa aí também nos comentários, entre em contato conosco e nós vamos devagarinho, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, nós vamos trazendo o reino dos céus, o reino de Yeshua sobre a terra. Sem perca de tempo, roda a vinheta. Pois bem, queridos, eu vou trazer debaixo desse versículo 3 explicações. O texto base que nós vamos usar, Mateus 19, 24, também está em Marcos 10 e 25 e também em Lucas 18, 15. Seria algum erro no texto ou realmente esse texto faz sentido? O texto diz assim: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui a primeira explicação, irmãos, vem da Bíblia de estudo King James, fiel a este comentário. Ela traz um comentário dizendo que isso era um dito popular. Ou seja, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, eles acreditavam que isso era um dito popular entre os contemporâneos, entre a época daqueles que estavam com Yeshua, com Cristo. Usado assim, então, para destacar certa coisa impossível de se fazer. Então, isso explicaria instantaneamente a pergunta que fizeram aqueles que estavam ouvindo a Yeshua naquele momento. Então, imaginava-se que isso que eles estavam acostumados a dizer era frases que Jesus estava dizendo que era impossível de acontecer. Ou seja, você está tentando passar um camelo pelo fundo da agulha. E isso você não vai conseguir. Por isso que quando Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, eles logo perceberam tal impossibilidade. E como praticamente todos os homens que têm desejo de serem ricos, eles perguntariam para si próprio: quem poderá então, pois, ser salvo? Eu vou usar um exemplo aqui como há ditados no Brasil, ou seja, dá nó em pingo d'água.
E óbvio que isso é absurdo, é algo impossível de se fazer. Ou seja, assim como se passar um camelo pelo fundo da agulha. Então Jesus basicamente ele compara o maior animal da Palestina na época, que era o camelo, ao menor dos buracos, que era o fundo de uma agulha, fazendo-se então alusão a uma coisa impossível de acontecer. Isto então seria uma hipérbole. Algo que, ao meu modo de ver, eu não acredito que seja isso. Segundo foco da explicação aqui. O fundo da agulha era uma pequena porta que ficava nos muros de Jerusalém. Alguns comentaristas bíblicos, queridos, eles afirmam que havia, ao lado do portão principal, no muro de Jerusalém, uma pequena passagem chamada de fundo da agulha, ou olho da agulha, a qual ela era estreita e provavelmente talvez fosse do tamanho de uma pessoa. Acontece, querido, que nos dias de Shabat, o sábado, os portões da cidade eles ficavam fechados para a consagração daquele dia, para que se evitasse a entrada de comerciantes dentro da cidade. Ou seja, para que alguém com seu camelo pudesse entrar naquela brecha do muro, ele teria que tirar todas as suas bagagens que estavam em cima daquele animal e fazer que o camelo se abaixasse ou se ajoelhasse naquele lugar e tinha que se empurrar o camelo. Então você entendia que o muro era pequeno, você entendia que a entrada era pequena, como o fundo de uma agulha, então o camelo tirava toda a carga dele, tudo aquilo de precioso que ele estava carregando, e tinha que se empurrar. Como era pequeno, o camelo tinha que se passar se arranhando em volta daqueles muros. Então, ora, digamos que Jerusalém simboliza o reino dos céus. Então, para que um rico pudesse entrar nele, deveria antes renunciar à sua confiança em todas as riquezas e até desfazer-se delas, se necessário. E então ajoelhar-se como quem clama e humilha perante Hashem, o eterno Deus de Israel, para ser salvo. Então foi isso que Jesus ele exigiu daquele jovem rico, explicando nessa passagem em questão. Há um texto em Mateus 19, 21 que diz assim: Diz-lhes Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. A Bíblia diz que Hashem resiste aos soberbos. Tiago 4 e 6. Então isso faz um sentido com relação a este jovem rico, que também deveria abandonar todo o seu apego às riquezas para ter um tesouro nos céus. Eu uso como referência Mateus 19, do 16 ao 26. Aqui, nesse ponto de vista, o único problema é que nem todos os estudiosos e pesquisadores bíblicos
concordam com a existência dessa passagem, chamada de fundo da agulha, lá em Jerusalém. Por falta do quê? De evidências para comprovar que esta realmente existia naquele tempo. Terceira explicação aqui. O passar o camelo pelo fundo de uma agulha, na verdade, seria o quê? Passar uma corda pelo fundo da agulha. Existe em aramaico, lá do Novo Testamento bíblico, que sugere que a palavra camelo, ali nesse texto, foi erroneamente traduzido para o grego. Ou seja, no caso de o Novo Testamento ter sido escrito primeiramente em aramaico, traduziram errado, como defende alguns pesquisadores. Isso, querido, ora, é insensato de se afirmar, já que tanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanto os seus discípulos e os demais judeus tinham o aramaico como o seu idioma padrão naquela época, desde os tempos do exílio babilônico, lá nos séculos 5 e 6 a.C. Se você observar que até mesmo o filme, se não me falha a memória, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você deve ter visto que ele foi gravado em aramaico. Olha só, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele se dirige aos judeus em vários trechos de suas cartas. Vide Romanos 2,17, 9 do 1 ao 4, 10:1, 1 Coríntios 10, do 1 ao 2, que ele também fala com os gentios que eram adeptos do judaísmo, que posteriormente se converteram a Cristo, a Yeshua. E por isso eles se comunicavam em aramaico com os judeus. Depois você dá uma observada lá em Gálatas 5, 2 e 3 e 6, 12 e 13. Ele também pregava nas sinagogas, que só poderia ser em hebraico ou no máximo em aramaico, para que os outros judeus eles entendessem o que Paulo estava pregando. Tiago, quando ele escreve as 12 tribos de Israel, dispersas pelo mundo, ele escreve dessa forma: ora, escreve-se as tribos de Israel, isto é, os judeus. Ele só poderia ter escrito isso em aramaico, que era o idioma materno deles. Vide como referência Tiago 1:1. Prova disso, querido, é que o historiador, olha que legal, Flávio Joséfo, ali entre 37 e 100 depois de Cristo, ele registra que o grego para eles não era fácil de entender, e eles ainda eram desencorajados pelos da nação a aprenderem outro idioma. O mesmo Flávio Joséfo, ele informa que seus escritos foram primeiramente em aramaico e foram traduzidos por ele mesmo para o grego com muita dificuldade. E os romanos muitas vezes tinham tradutores para poder se comunicar com o povo judeu. A carta de Hebreus, ou a carta aos judeus, por exemplo, ela obviamente só poderia ter sido escrita no idioma deles, o hebraico ou, no máximo, o aramaico, pois os destinatários falavam esses idiomas. Ou seja, um dos pais da igreja, lá Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 depois de Cristo, ele menciona em sua obra chamada de Hipóteses, que essa epístola foi escrita por Paulo, porém
A Bíblia não traz um autor definido, tá bom? É só Clemente de Alexandria que está dizendo que aos hebreus ela foi escrita na língua hebraica, mas que fora cuidadosamente traduzida por Lucas e publicada entre os gregos. História eclesiástica, legal, muito bom esse livro, aqui ó, História Eclesiástica, está lá no livro 6 do capítulo 14. Vamos lá. Em aramaico, as palavras camelo e corda são parecidas, sendo escritas assim, respectivamente, como ganlé, vide Mateus 3:4, e ganlá, vide Mateus 19:24. Então você pode considerar que, assim como o hebraico, o alfabeto aramaico ele possuía 22 consoantes. Não tinham vogais. Por isso, alguém poderia ter dificuldade de tradução para qualquer outro idioma, se não conhecesse bem o aramaico. Há uma fonte aqui, querido, um site, que você pode ver o texto de Mateus 19:24, Marcos 10:25 e Lucas 18:25 no original aramaico e a tradução em inglês paralelo. Nos três textos, ele é traduzido corda, rope, em vez de camelo. O site é Tearamaics Scriptures. Então, por isso, queridos estudiosos, eles sugerem que os tradutores ou o tradutor do texto aramaico para o grego, por não conhecer a diferença entre as duas palavras, cometeu um erro de tradução. E com o texto assim grego, ganhou muitas cópias de modo acelerado, não foi possível corrigi-lo a tempo. Ou por algum motivo desconhecido. Então, se você observar aqui, eu te trouxe 3 explicações. Dentro dessas 3 explicações, 3 conjecturas, mas que me deixa mais próximo seria a porta da agulha. Não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Você que está gostando dos nossos vídeos aí, se inscreva aí no canal, ative os sininhos, compartilhe esse vídeo, nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo. Deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, e vamos juntinhos esclarecendo a palavra do Senhor dentro das Sagradas Escrituras. Shalom, Lekulam, e te espero no próximo vídeo.